Seguinte, turma, eu tenho um canal de música, um canal secundário, onde não faço podcast, nada, só posto umas músicas, deixo lá torcendo para que, sei lá, elas viralizem e eu consiga profissionalizar elas, que elas são bem amadoras. E eu vou deixar o link do canal na descrição, da última música também, que eu gostei bastante. Então vão lá, depois que esse programa terminar e dê uma força, né? Vai que esse podcast aqui renda bastante, e se render é bom que as pessoas vão no segundo canal, porque vai me ajudar bastante. Falou, valeu. Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo podcast, e é impressionante como o último podcast ele rendeu muito mais do que os meus tendem a render, por mais que a retenção não tenha sido muito alta, mas realmente é um assunto que repercutiu. E eu tô vendo que até caras, como eu acabei de ver um vídeo do Mamãe Falei falando sobre o assunto, então é uma coisa que realmente está repercutindo, e qualquer um que fala disso tá ganhando visualização, o que prova que realmente o negócio entrou no hype, o que é muito estranho, porque sempre foi um negócio meio, sempre, por mais que hoje eles já estivessem conhecidos, sempre foi um conteúdo meio, como é que eu posso dizer, periférico. Nunca foi tipo, eles eram conhecidos assim, quem conheceu o Flow tendia a conhecer o Petri e tudo mais, mas sempre foram periféricos. Mas eu acho que por eles terem uma parceria tão longa e quando eles começaram a ficar conhecidos, os dois meio que ficaram conhecidos sendo uma turma, então essa separação, para quem foi conhecer eles só depois de 2000 e, sei lá, só depois de 2021, que é quando eles começaram a realmente aparecer na mídia, foi uma coisa realmente, eu acho que foi bem estranho, porque todo mundo que conheceu eles, conheceu eles juntos praticamente. E daí do nada eles se separam. Mas rendeu bastante, pelo visto um monte de gente está fazendo vídeo sobre isso. Aquele cara do Redcast lá, eu não lembro o nome dele, tio Careca, que tá se fudendo agora pra pagar as contas, porque o canal foi deletado. Cheguei a falar dele em um podcast aí atrás. E tinha o Moreno, né? O Moreno ele se deu melhor, porque ele continuou com o Redcast. Inclusive eu acho que o Redcast é o Ryan Santos, ele comprou o Redcast. E assim, o Petri vivia atacando o cara, e agora o cara tá se aproveitando dessa treta para realmente farmar visualização. E é basicamente isso, né? A internet, o YouTube é um grande mar de abutres. Eu não estou me tirando dessa, eu fiz isso também, todo mundo fez isso. Aproveitou do assunto para realmente tentar sacar aí umas visualizações. Eu fiz a mesma coisa, mas nesse caso eu fiz também porque eu realmente conheço a história deles desde lá atrás, desde 2016 que eu acompanho os caras. Então, tipo, pra mim, que já conhece os caras há muito mais tempo, antes deles começarem a ficar mais stream, foi ainda um impacto maior, né? Mas, enfim, acho que no último podcast eu falei quase tudo, e eu falei até que eu ia tentar dar uma repaginada, ia tentar falar de um jeito diferente, e eu até vou tentar, mas eu nem sei se vou conseguir, e talvez isso daqui nem vá ao ar, ou se for eu vou mudar de assunto no meio do programa, porque tudo que eu tinha que falar eu já tinha falado no último programa. Mas basicamente, quando eu gravei aquele podcast inteiro, eu só tinha escutado a parte do Thiago Carvalho. E daí eu só deixei um avisinho no começo do programa,
falando que daí eu escutei a parte do Arthur Petri. Então, de certa forma, eu vou tentar agora dar uma segunda parte para isso, não vou ser hipócrita, para surfar no hype, sim, porque eu também eu entendo bastante do relacionamento de duas pessoas. Que frase mais esquisita, que frase mais gay. Mas cara, assim, eu realmente sei bem a história por trás dos bastidores, no sentido de conhecer a história deles bem antes conhecer eles bem antes deles fazerem sucesso. Não conhecer pessoalmente, mas assim, acompanhar, entendeu? E o que eu posso falar? Putz, agora sumiu. É foda o cara fazer podcast à noite, porque o raciocínio do cara já tá diminuindo. Mas enfim, eu conheci os dois faz mais tempo e eu não tinha escutado a versão do PT, só tinha escutado a versão do Carvalho. E aí eu resolvi escutar a versão do Petri. Escutando a versão dele, as coisas que ele falou, eu meio que... Tipo, eu tinha tendido a ficar... Olha, é foda esse negócio de... É como se fosse time de futebol, ficar de um lado ou ficar de outro. Mas eu vou ser meio burro, eu vou escolher aqui um lado, sabe? Eu não vou vir com aquele discurso demagogo de... Não, mas veja bem, você não pode julgar, porque só os dois sabem, não sei. Eu só vou comentar aqui, como se fosse... Me imagino como se fosse um narrador de futebol. Isso aqui é um grande entretenimento, porque é isso que é para a maioria, um grande entretenimento. É ruim, é foda, mas como ninguém se machucou, essa treta acaba sendo, com a maioria das tretas, um grande entretenimento, por mais que seja triste o que tenha acontecido com os caras. E, enfim, eu tinha tendido a ficar do lado do Thiago, me compadecido com ele, porque eu só tinha ouvido a versão dele. E umas coisas que a mulher do Petri tinha postado, mas que não tinha... Mas que eu não tinha visto direito e também não tinha esclarecido muito. Aí eu vi o áudio do Petri, entendi, eu vou ter que... Na verdade aconteceu o seguinte, né? Eu tinha postado aquilo lá e tinha passado 3 horas e dado 0 visualizações. Eu ia deixar daquele jeito. Só que aí eu vi, já que não estava dando visualização, eu pensei assim, cara, eu vou tirar isso daqui. E agora que eu escutei a versão inteira da história, eu vou pelo menos deixar um aviso no começo do negócio, que minha visão talvez estava meio equivocada. Como eu só usei aquilo como um trampolim para divulgar algumas ideias próprias também, então eu não como é que eu posso, eu não resolvi, tipo, vou gravar outro programa porque aquele lá ficou todo, não, porque eu fiz mais a título de entretenimento, eu não escolhi um lado, eu só falei que, olha só, pelo que eu vi, o Thiago estava certo, mas eu não passei muito disso. E daí eu só falei por cima ali que eu tinha ouvido o áudio de Petri e avisado no começo que aquilo me fez mudar um pouco a minha visão. Mas agora eu vou me estender um pouco mais sobre o áudio dele que eu vi. Pelo que eu fiquei sabendo, tipo, se você procurar no YouTube, você não vai achar o áudio na íntegra, você vai achar gente reagindo ao áudio, você vai achar gente vazando, mas o áudio na íntegra, como eu consegui escutar, você não vai ver. Mas, cara, o que eu posso dizer é que foram quase 50 minutos do Petri descascando o Thiago sem parar, na base de grito, na base de berro, entendeu? Eu tava de ressaca ainda por cima para ajudar, só que mesmo assim, as coisas que ele contou e a forma como ele contou, pensou, cara, mesmo tendo de ressaca, cansado, eu vou reeditar aquele vídeo para deixar o aviso, porque é muita informação nova. Eu falei lá por cima e eu vou falar aqui de novo, desculpa se eu estou sendo repetitivo, mas é curioso que quando você vê a versão de um e você não vê a versão de outro, você tende a ficar... Você tende a ser muito... Eu, pelo menos, tendo a ser muito influenciável. Eu realmente me compadeci muito mais do Thiago e quando eu vi a versão do Petri, eu deixei de me compadecer com o Thiago e eu vi, o Petri, ele realmente tem um ponto bem forte. Porque, basicamente,
Aí foi uma sucessão de fatores, uma sucessão de cagadas que aconteceram. E depois disso eu resolvi também fazer um teste, né? Eu escutei o último Desinformação de segunda, que estava o Thiago, o Caio e o Ledesma, e eu escutei o Saco Cheio 5, que é o programa sozinho do Petri, né? Que ele estava fazendo no meio do mato. E, cara, ali naqueles 2 programas você já consegue ver a tempestade de merda se formando. Tipo, é impressionante como ali você já consegue ver o princípio da tragédia anunciada. E ainda não tinha acontecido nada. Porque, bem, basicamente, eu primeiro vou explicar o que o Petri falou, né? Eu já tinha falado no outro, mas assim, basicamente o que acontece, um ouvinte falou pro Thiago, teu ego está muito frágil, não sei o quê. E ao invés do Thiago ignorar, ou até mesmo, já que ele já estava fazendo isso a todo momento mesmo, bloquear o cara, não, o que ele fez? Ele começou a discutir com o cara e resolveu pegar pesado com o cara. Tipo, chamou o filho do cara que era autista de mongoloide, a mulher do cara de gordo. E assim, até aí, ele foi só um babaca, mas beleza, né? Tipo, ia ser... E nisso aí o Petri não pode julgar muito ele, porque eu já vi vários programas em que os dois juntos, ouvinte ligava, tem ouvinte que é muito tímido, muito seguro, ele ligava lá, os dois tratavam o ouvinte, zoavam o jeito dele falar, fazia aquele bullying mesmo. E o Petri sempre foi conivente com isso, tipo, tratar mal o próprio público, entendeu? Ele nunca foi santo, ele sempre também... como eu vi os outros caras comentando, eu concordo, tipo, eles juntos sempre foram muito soberbos. Sempre foram, entende? Mas a questão é que... Aí ele continuou discutindo com o cara. E a discussão foi escalando, ao invés de ele só xingar e bloquear o cara, não. Ele foi discutindo com o cara, aí o cara resolveu surtar e ameaçar eles, e ele resolveu dobrar a aposta. Aí a mulher do Petri falou, não, a gente não vai pro estúdio. A essa altura vocês já devem estar sabendo de tudo isso, então eu vou só contar de forma resumida. Ele falou, não, a gente vai sim. E daí ela contactou o Petri, ele falou, não, ninguém vai. Aí ele provocou o Petri, ao invés dele ali. Então assim, ele teve várias chances, ele podia... Começou ali naquela provocação do ouvinte, o seu ego está muito inflado. Ali ele podia simplesmente ignorar, ou no máximo bloquear o cara, que não é a atitude mais madura, mas seria mais madura do que aconteceu. Não fez, ficou discutindo com o cara, a situação foi escalando. O cara ameaçou. Ele podia aí só ter ficado quieto, mas não, ele dobrou a aposta. A mulher do dono do negócio falou, é melhor todo mundo ir. Não, todo mundo vai. Ele quadruplicou a aposta. Aí o dono ficou sabendo e o dono falou para não ir. E aí ele octuplicou a aposta e provocou o dono da porra toda. E aí, o que acontece? Até aí, eu acho que ele não ia sair. Acho que ele não estava pensando em tirar ele. Só talvez ele ia receber um esporro e tudo mais, mas ele não ia até aí sair do programa, eu acho. Eu não sei o que é, eu não sei se ele fez mais alguma coisa, mais alguma cagada. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que o Petri falou, não, ninguém vai. Ele mandou uns emojis lá, tipo, dando a entender que o Petri é pau mandado da mulher. E aí, eu não sei se nesse ponto aí o Petri já tiltou e quicou ele do programa. Talvez tenha sido aí já o ponto, né, de cisão. Talvez o Petri pudesse ter tentado ter uma conversa com ele antes disso, mas enfim, aí ele joga tudo isso no ventilador publicamente. O Petri pelo menos tentou
ser mais discreto, e ele não, ele joga no ventilador o negócio inteiro, dá a entender que a culpa é da mulher do Petri, e entra com um advogado dizendo para tirar todos os programas porque, sei lá, tava usando a imagem dele. Aí veio a tempestade de merda completa, né? Tipo, então foi uma série de fatores que foram escalando até chegar aonde chegou. E é engraçado porque você escuta o último Desinformação com ele e o último Saco Cheio. Você vê no último Saco Cheio, ele nem fala do Thiago, mas você vê que ele tava meio mal, ele tava meio estranho, entendeu? Ele já fala que tem uns problemas que surgiram e que ele não queria resolver, mas ele vai ter que resolver. Que ele tem sofrido umas crises lá por causa do autismo dele. E o Desinformação na segunda, sem o Petri, só com o Thiago, você vê que tava uma passada meio estranha, sabe? Parece que o Caio e o outro lá, eles não conseguiam nunca ficar à vontade para desenvolver qualquer assunto, porque ele sempre tentava racionalizar demais qualquer assunto. Ele não deixava o negócio fluir de uma forma mais natural, mais comediante. Tipo, eles criticam, assim, que às vezes mulher, sei lá, você tá num podcast ou numa mesa, assim, de bar e, sei lá, tá a sua mulher, daí você vai falar alguma besteira, sua mulher já faz cara de bunda, os dois já fizeram piada com isso. Só que ali era ele, esse cara. Tipo, o Caio ou o Ledesma tentavam encaixar um assunto mais leve e ele tentava forçar, assim, não, mas é diferente, porque agora eu estou aqui estudando e eu sei das coisas, mas até aí, beleza. Só tava meio denso o podcast, mas dava pra levar. Só que aí, lá pelas tantas do podcast, aparece um ouvinte meio que criticando o Thiago de alguma forma, ao vivo, né? Eu não sei nem se foi o mesmo ouvinte, mas eu sei que teve um ouvinte, quem quiser ir lá ver o programa vai ver isso, lá pelas tantas, lá pelo final, que me falou, nossa, o Thiago ele está muito sério, alguma coisa assim. Eu não sei se foi o mesmo ouvinte que comentou isso, mas enfim. Lá pelo final do programa apareceu esse ouvinte falando, tipo, não falou, tipo, o Thiago está com o ego muito inflado, mas falou algo como, nossa, o Thiago está com muito medo de cancelamento, porque ele tinha falado da mulher ele tinha falado de uma professora dele, e depois ele falou, será que eu tô com medo de processo? Beleza. Aí um ouvinte comentou, nossa, o Thiago está com muito medo de cancelamento. E, sei lá, você podia encarar isso responder só como, não, cara, não tô, eu só tô brincando, sabe? Ele podia responder de uma forma mais leve, mas não, ele pegou pilha com aquele comentário e induziu tanto o Caio quanto o Ledesma a pegarem pilha também, e ficaram, sabe, chibatando o ouvinte por causa de um comentário. Então ali você viu, cara, que já era uma coisa meio comum, pegar o ouvinte para Cristo. Na verdade sempre foi, só que antes eles faziam isso pela zoeira, eles não estavam realmente zoando o ouvinte porque estavam com raiva do que ele falou, mas só pela zoeira de zoar os ouvintes, tipo, vocês aí estão ouvindo a gente vai zoar vocês. Só que ali meio que ele estava meio que com raiva mesmo, tipo, como assim você acha que eu tô com medo de cancelamento? Eu não tô, não faz o menor sentido. Então ali você vê que já estava uma tempestade se formando. Só bastava um cara mais brigão provocar ele responder, e o cara responder mais forte ainda, e ele responder, e o negócio escalar, e foi o que aconteceu. Logo depois do fim daquele programa, que foi segunda-feira, que já começou aquela treta, eu acho que foi segunda, porque segunda, no podcast do Petri, ele também já fala que ficou sabendo dos problemas, mas não quis falar sobre. E aí teve aquele... Bom, foi um podcast, né? Para mim foi basicamente mais um áudio vazado, foi muito mais visceral. Eu senti, cara,
eu senti uma espécie de flashback escutando aquele podcast, porque aquela forma revoltada, puta, gritada que ele falava era muito comum nos podcasts de 2014, 2015. Só que a diferença é que nessa época ele meio que era um rebelde sem causa. Ele gritava e ficava puto com coisas, sei lá, comportamento de feminista, comportamento de colega da faculdade, comportamento no geral da vida, assim. Tipo, ele tinha esses surtos, mas de uma forma mais humorístico, ele tentava fazer assim. E dessa vez eu tive Cara, eu tive a mesma. Foi um podcast que teve a mesma energia daquele podcast que ele fez quando ele terminou com aquela outra namorada dele, que também se chamava Bianca. E que ele foi morar com ela no Rio de Janeiro, e daí não deu certo, e daí eles voltaram. Aquela namorada terminou com ele por e-mail, e ele fez um podcast de 2 horas falando daquilo. Cara, a energia que tem, e ele aí descaralhando o Thiago, não foi quase igual a energia daquele podcast que ele falou sobre o término lá com a ex dele, que fazia um monte de merda. E aí ele aproveitou, né, já que tinha rompido com o cara, e já jogou a merda no ventilador, que o cara tava muito isso, o cara tava muito aquilo. Eu acredito que essas coisas aí não falam que ele já queria quicar o cara e só usou isso como desculpa. Eu não acho. Eu, sinceramente, eu não acho que ele seria disso. Eu acho que realmente a situação escalou de um jeito. Já estava acontecendo alguns problemas. Já dava para ver que a própria relação com os podcasts que ele gravava com a mulher dele já estavam meio estranhos, meio desgastados, sabe? Eu prefiro muito mais o podcast dele sozinho do que com a mulher dele, porque sozinho ele se expressa de uma forma mais autêntica. Com a mulher dele parece que ele tá sempre pisando em ovos, porque se ele falar alguma piada que ela não gosta, ele já perde o raciocínio. Pra mim, eu acho que ela já tem um podcast dela, ele tem o dele. Por mim, ele deixava ela fazer o dela sozinha, como ela tá fazendo já, e ele continuava fazendo o dele sozinho, porque a qualidade é melhor. Não é porque, mas é mulher no podcast, daí fica pior. Não é por causa disso. Só que, por exemplo, tem podcasts que ficam bom com companhia, e tem podcasts que não ficam. Por mim, ele devia, sei lá, gravar um podcast, ter o saco cheio e ter o, sei lá, Casalcast, não sei, ter outro podcast onde ele grava com ela, mas que não é o saco cheio, entendeu? Na minha visão seria muito melhor, mas enfim, basicamente não escutei tudo de uma vez esse áudio, mas assim, eu lembro que antes de eu escutar tudo, eu nem sei eu nem tava afim muito de escutar, só que assim, o áudio ele começou bem calmo, com ele falando, eu não queria falar sobre isso, só eu pulei para 20 minutos para ver só o andar do que ele tava falando, e já era ele berrando um monte de coisa. Eu pensei, esse áudio aqui vai ser bom, esse aqui eu realmente preciso ouvir, porque pelo que eu vi, o circo pegou fogo. E aí eu ouvi e realmente eu tinha me compadecido mais do Thiago, mas agora não é que eu comprei um lado assim e eu odeio o outro, mas em questão de quem tem razão e quem não tem, eu não consigo ver o Thiago tendo razão. Tipo, pra mim ele fez merda e pagou o preço por isso. Só que aí tem um outro porém também. O Petri, ele tem um negócio, sempre teve um problema. Quem escuta ele há bastante tempo sabe disso, e eu não sei se é por causa do autismo, cara, isso é uma maldição, cara.
eu tinha isso e eu consegui, com o tempo, graças a Deus, a me curar um pouco disso, que é você não conseguir enfrentar as pessoas, você não conseguir chegar na pessoa e falar, ó, isso aqui tá me incomodando, para com isso, sabe, você tá fazendo merda. Tipo, essas coisas que ele falou em público, se ele não tivesse, porque assim, o que aconteceu? Teve tudo isso, o Thiago fez tudo isso, o Thiago quis enfrentar a mulher dele, ele ficou sabendo e daí ele, como autoridade, falou, não, ninguém vai. Aí o Thiago provocou ele e disso parece que ele deu uma tiltada e só quicou o cara do programa. Ali que acho que foi o erro dele. Ali eu acho que todas as coisas que ele devia ter dito dessa forma histérica no áudio, tá certo que ele não tornou o áudio público, vazou, né? Mas ele, sabendo como é que é a internet, sabendo que tem muita gente, tem muito ouvinte, sabendo como é que as coisas funcionam, ele sabia que o negócio ia vazar. Tanto que ele fala no próprio áudio lá que ele sabe que vai chegar no Thiago isso daqui, ele vai tentar me provocar ainda mais, então ele sabia que ia chegar no Thiago. Eu acho que a partir do momento que a merda já tinha tido feito, mas o Thiago ainda não tinha saído, ele podia voltar, conversar com o cara, falar, você fez merda, e se continuar assim, não vai dar mais. Eu vou te afastar para você pensar um pouco, você vai ficar aí um mês sem participar pelo menos do Desinformação, você vai fazer os seus programas aí, mas do Desinformação você tá fora por pelo menos um mês, para você botar a mão na consciência, esfriar a sua cabeça. Claro, eu tô falando aqui uma solução minha, mas do alto dos meus 27 anos, tentando resolver problema de dois caras que tem mais de 30, assim. Eu sei que eu tô numa posição de completo retardado mental, que eu não sei como é que são as coisas, mas deixa o entretenimento rolar, tá? Encara isso como entretenimento, tá? Você pode dizer, não, você não sabe de nada. Não sei, cara, mas vem comigo. Eu não sei de nada, mas cogita aí comigo, entendeu? Se você acha que você tem uma versão melhor, comenta aí, que engaja. Quanto mais comentário tem, mais chance do vídeo ficar famoso. Então comenta aí, não, discordo de você, que eu acho que não ia ser assim, mas eu acho que devia ser desse jeito. Comenta aí que engaja pra mim, entendeu? Você discorda. Mas eu acho, na minha opinião, que ele devia ter feito, antes de quicar o cara, é voltar, explicar pro cara, eu posso ter que parar de fazer e eu tenho que realmente parar, porque eu não vou aprender edição para cortar esses negócios, que é muito, mas vamos lá. Então, ele devia ter conversado com o cara e todas essas coisas que ele falou no áudio, falar pessoalmente para ele. Provavelmente quando você tá cara a cara com a pessoa, você não grita, você não eleva a voz, porque é diferente, é uma energia diferente. Quando a gente tá falando de uma pessoa e ela não tá presente, a gente consegue meio que liberar todos os nossos demônios e ódios pela pessoa, porque ela não tá lá presente. Então você não tem medo da reação dela e você também não sente uma certa empatia pela pessoa. E quando você sente aquele ímpeto de gritar com alguém, só que a pessoa está na sua frente, e às vezes a pessoa nem está ameaçando revidar ou discutir de volta, mas só de você ver a pessoa na sua frente, você já bota um freio de mão e fica mais racional. Você pensa, não, eu estou falando com um ser humano, eu vou tentar ser mais racional. Então essas coisas que ele falou em áudio, ele devia ter feito, na minha opinião, isso antes, falar com ele no privado, mandar o áudio no privado se o problema, conflito,
o problema, o olho no olho, mandar um áudio em privado para ele, explicando tudo, dizer que ele vai ficar afastado por uma semana para pensar melhor, mas não tirar o cara do programa, até porque isso não ia respingar no YouTube inteiro, como está respingando, tanto que eu, um Zé Ruela, estou falando sobre isso. E basicamente deixar as emoções arrefecerem e vendo que as coisas iam dar. Mas não foi isso que aconteceu. E aí, a partir do momento que ele realmente expulsa o cara, e tipo, nem avisa, nem olha no olho assim do cara, aí você fica assim pensando, o Thiago ele fez uma merda federal, ele não tinha nada que teimar e bater o pé por causa de uma ameaça. Mas, a partir do momento que não houve nenhum diálogo, ele simplesmente foi quicado sumariamente, sem uma conversa, nem que seja uma conversa para ele descascar o cara, só que não num áudio que vai todo mundo ouvir, mas pessoalmente só para ele ouvir. A partir do momento que não teve isso, aí meio que os dois, cada um do seu jeito, perderam a razão e ficou uma história onde não tem certo e errado. Onde os dois, cada um à sua maneira, fez merda. Porque o Thiago fez merda em querer tretar com um cara que se dizia maluco, que era potencialmente perigoso, e o Petri fez merda em não querer se comunicar, não querer impor os limites no privado e tornar tudo público, simplesmente. Porque a partir do momento que ele expulsou o cara de forma privada. Só que ele não conversou com o cara de forma privada, ele só falou assim, você tá fora. Era meio óbvio que o cara ia ficar puto e ia tornar a situação pública. Porque ele era o elo mais fraco, e aí arrebentou, ele não tinha nada a perder jogando a merda no ventilador. Agora, se ele conversasse com o cara e falava, você tá dentro ainda, mas você vai ficar em stand-by, você não vai participar do Desinformação, a gente vai dizer que você teve algum problema, que você tá de férias, e você não vai desmentir, porque se você desmentir, aí você vai sair, e é isso. Daí você fica na sua, você fica de boa, e deixa a gente resolver a situação. Provavelmente isso não ia se tornar algo tão público quanto se tornou, e talvez isso se desgastasse sim, e eventualmente eles acabariam se separando, mas não seria de uma forma tão abrupta, né? Tão tosca. Mas não foi isso que aconteceu. E, enfim, aquele áudio do Petri foi realmente um flashback, foi o Petri do Velho Testamento, que fazia muito tempo que eu não escutava, falando por 40 e tantos minutos, aquele Petri puto, com raiva, completamente diferente do Petri que estava falando sobre a cidadezinha, no último programa dele, tá até meio mal, meio desanimado, mas é o Petri, né, então ele sempre tá meio mal, meio desanimado. E, enfim, não tem certo, não tem errado, acho que cada um errou à sua maneira. O Thiago errou por querer ser muito macho em uma situação que exigia muito mais racionalidade do que machismo. E o Petri errou em não se impor quando ele, como líder, deveria ter se imposto. Então ele, ao invés de se impor presencialmente ou por mensagem, sei lá, mandava um áudio pro cara, ao invés de ele mandar um áudio público pro programa dele, mandar um áudio direto pro cara, pro Thiago, falando, olha, não dá por causa disso, disso e disso, você vai ficar afastado por um tempo, e é isso. Mas aí entra aquela coisa também. Talvez, e não querendo colocar a lenha na fogueira, mas colocando, talvez se ele tivesse solteiro, talvez fosse isso que ele fosse fazer. Ele ia ficar puto com o cara,
mas ele ia tancar a situação. Ele ia falar, você fez merda, então agora você vai ficar de molho, né? A gente vai te manter aí fora do programa por algum tempo para você pensar a sua vida. Mas não vai tirar o cara. Só que se ele faz isso, aí já tem a questão da mulher dele, que não ia aceitar. Tipo, ele fazer isso seria meio que ele sinalizar que ele tá defendendo, de certa forma, um amigo dele, e a mulher não ia gostar dessa situação. E para um cara como o Petri, que já é autista, que não gosta de conflito, e eu entendo porque eu também não gosto de conflito. Eu sou um cara que realmente foge de conflito, e quando eu sou obrigado a conflitar com alguém, eu não sei conflitar de boa. Eu já parto para grito, eu sou um cara muito calmo, mas quando alguém me intima e eu vejo que não tem saída, que eu vou ter que encarar a pessoa de frente, eu não consigo fazer isso com calma. Eu já faço perdendo a cabeça, então eu não gosto de conflito. Por causa disso. Porque ou eu tenho muito medo de conflitar a pessoa, só que quando eu vejo que não tem alternativa, esse medo todo vira raiva, vira ódio. Tipo, eu fico com raiva, nossa, olha só, você tá me fazendo entrar numa situação de conflito, seu merda, então eu tô com raiva de você. Então todo aquele medo vira raiva na hora, então assim, não é, pra mim, conflito também não é uma coisa boa. Então eu entendo ele, porque não tinha só uma situação. Ele tava num fogo cruzado, porque se ele tentasse ficar meio que assim com o amigo dele, tipo, você fez merda e a gente vai resolver, mas você vai ficar de boa e vai repensar as suas atitudes. Ele ia ter problema com a mulher dele, que ele tá bem dependente dela. E, de fato, foi ela que segurou o rojão quando ele não tava. Então ela realmente ia ficar muito puta se ele não tirasse o cara. Então ele teve que escolher. Ou ele ia ter que entrar em um conflito forte com a mulher, ou ele ia ter que entrar em um conflito forte com o cara. Ele tentou então simplesmente fazer a coisa menos conflituosa, que é tirar o cara, sem dar esporro, sem fazer nada, só tirar o cara na esperança que o cara ficasse na dele, e a mulher dele também ficasse na dela e ele não precisasse se estressar com isso. Só que deu tudo errado, o cara jogou a merda no ventilador, e ele que estava tentando fazer as coisas sem conflito, teve que entrar em conflito e ele entrou da pior forma possível. E agora tá todo mundo falando sobre isso. E enfim, fazia muito tempo, fazia muitos anos que eu não via o Arthur Petri do Velho Testamento assim aparecendo, sabe? Tipo, aquela voz mais gritada, sabe? Mais rasgada. O Petri, ele tava mais uma vibe, eu sou um cara meio casual, um cara simples, meio melancólico, tenho meus problemas. Fazia muito tempo que eu não via aquele Arthur revoltado, com raiva mesmo, indignado com alguma coisa. E a situação acordou esse cara de novo. Fazia tempo que ele estava dormindo. E foi uma energia ruim, aquele álbum não foi boa não. Mas enfim, escutando aquilo, eu cheguei a essas conclusões. Eu não sei agora como é que vai ser no futuro, mas eu lembro que já, isso eu tinha falado no último programa, já havia acontecido uma cisão entre os dois anos atrás, porque o Thiago começou a trabalhar na Globo, e aí ele privou todos os vídeos nessa época. E quando ele saiu da Globo, ele voltou com todos os vídeos do canal dele. Inclusive o canal dele sumiu, ele deletou o canal, cagando e andando. Que eu tava vendo lá direto o canal e ele deletou. De novo, não sei porquê. E basicamente ele... Mas nessa época aí
que trabalhava na Globo lá por 2018, ele também havia tipo privado todos os vídeos. Aí ele desprivou depois que saiu do negócio. E nesse meio tempo ele ficou um ano sem falar com o Petri, eles tinham meio que tretado, porque parece que, sei lá, o Petri não gostou dele ter entrado na Globo, porque, sabe, segundo o Petri aquilo não era a vocação dele e parou de falar com ele. E ele saiu da Globo, o Petri voltou a falar com ele e a coisa andou. Ou seja, já aconteceu antes deles ter essa cisão e depois o Petri perceber que não, mas esse cara aqui é meu amigo, eu vou voltar a falar com ele. E eu percebi que ele, sei lá, desprivou os podcasts, então acho que ele tá querendo isso daqui mesmo e então eu vou voltar a ajudar ele. Só que nessa época o Petri não tinha nada a perder, ele era solteiro, então ele era um cara mais flexível. Agora não dá, né? Agora ele teve que fazer uma escolha e ele fez a escolha. Se foi a escolha certa, se foi a escolha errada, eu não sei, mas ele fez essa escolha. E é isso, é basicamente isso. Não sei que fim que isso vai dar, eu só sei que foi uma das coisas mais imprevisíveis que aconteceu. E honestamente, eu sei que é coisa de retardado, ficar comprando lado em fofoca de internet, mas foi uma questão de exercício mental, né? Tipo, e se acontecesse com você, o que você ia fazer? Eu ainda julgo que o Petri, por mais que ele tenha tido algumas falhas e não conversar com o cara antes, ele não gosta de conflito pessoalmente, mas mandava o áudio na DM do cara, tentando explicar a situação, alguma coisa assim, para tentar resolver tudo de uma forma mais anônima. Mas ele não fez isso. Ele não queria conflito, e daí a forma como ele achou de fugir dos conflitos foi expulsando o cara, porque o cara já tinha, graças àquele vídeo... Na verdade não, né? Ele só expulsou o cara porque ele queria evitar conflito. Aí teve aquele vídeo público que causou mais conflito ainda. Aquele vídeo ele dá a entender que foi a mulher dele que causou tudo isso, o que fez a situação toda ficar ainda pior. Provavelmente a mulher dele vai desgostar ainda mais do cara. Os dois provavelmente já se odeiam, né? A mulher dele e o Thiago. E ele tá no meio disso. Então ele tá meio que forçado a fazer uma escolha e ele fez a escolha da mulher dele. E o cara foi quicado. Quando o cara foi quicado, teve aquele vídeo lá que só aumentou tudo. E depois teve aquele processo que ele mandou tirar todos os vídeos do ar. E aí, cara, agora realmente rumo ao abismo. Eu não sei quais serão os próximos capítulos. Mas é isso. Eu não sei se essa vai ser a parte 2. Eu não sei qual vai ser o título desse vídeo. Vai ser algo parecido com o primeiro título, porque eu tô percebendo que o YouTube, o título, ele fisga também, sabe? O título, ele dá ele ajuda. Mas é basicamente isso. Então, vamos ver os próximos capítulos dessa história, porque eu acho que vai ser bem interessante.